O livro de Juízes, capítulo 17. Vamos ver todo o capítulo e alguns versículos do capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 17. O título, pelo menos na minha Bíblia, vem Mica e o ídolo da sua casa. Versículo 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste aos meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Versículo 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez em éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Versículo 7. E havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pôs a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo. Se me pôs ali. Então lhe disse Mica: Fica comigo. Se me pôs pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote. E esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias da tribo dos daneus buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens de seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar, a rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e disseram, chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim, me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Vamos chegar ao nosso Deus em oração para que Ele possa nos dar iluminação para esta mensagem.
Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Seu Filho Jesus, pedimos a Sua intervenção por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações. Pedimos, Pai, para que o Senhor abra o nosso entendimento, de modo que ajude-nos, Pai, a aguardar tudo aquilo que nós vamos ouvir no dia de hoje. Ajude-nos, Pai, para que possamos, Pai, compreender a Sua vontade, possamos seguir, possamos viver, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Podemos sentar. Nesta mensagem, eu quero trazer, falar sobre o declínio espiritual de Israel. Eu vou transformar este tema para ser mais aplicável no nosso contexto. E eu vou falar sobre o declínio espiritual do povo evangélico. E se alguns querem colocar como tema, podem usar isso. O declínio espiritual do povo evangélico. Acredito eu que algumas pessoas conhecem uma senhora de nome Paulina Chiziane. E ela aparece nas televisões falando sobre a cosmovisão dela, né? E ela acaba, segundo ela, não existe cristãos genuínos. Todos os cristãos são falsos. É a perspectiva dela. Ela é curandeira, acredito eu, e ela tem recebido muitas visitas de líderes das congregações, de pessoas que professam a fé cristã. Por essa razão, ela chega na televisão e afirma essas palavras. Mas nós, quando olhamos a Bíblia, sem dúvida, acreditamos que a Igreja de Deus, ela é santa. O próprio Deus, ele deu o coração de carne, não o coração de pedra, né? O cristão é alguém que tem o Espírito Santo no seu coração. Então, as palavras que está a proferir de que o cristianismo é mais uma religião de falsidade, isso não constitui verdade. Por outro lado, não podemos ignorar as palavras dela totalmente. Porque ela chega a essa conclusão por ver o cenário atual hoje. Há pouco tempo, acredito eu, muitos de nós assistimos àquela disputa. Acho a igreja apostólica, né? Sim, onde havia lutas, até o tribunal teve que fechar. Eram problemas mesmo que a pessoa pensava sobre se será que mesmo as pessoas têm Cristo nos seus corações? Então, por causa dessa realidade, acaba levando as pessoas à nossa volta a pensar que o cristianismo não é uma religião verdadeira. Mas nós que confiamos em Cristo, entendemos muito bem isso. O teólogo, ele disse que nós estamos numa fase em que precisamos até evangelizar os evangélicos, porque há tanta ignorância por parte de pessoas que se chamam de Deus, porque essas pessoas verdadeiramente não conhecem Deus. Então, é o que estava a acontecer no tempo de Juízes. Só para contextualizar, o tempo de Juízes foi após a conquista da terra de Canaã. Deus estava com o povo, conduziu eles até alcançar a terra prometida, conforme as promessas que ele tinha feito ao Abraão. Uma das coisas que me impressiona é no tempo de Josué. Podemos ver Juízes capítulo 2, só voltarmos um pouco, versículo 7 até 11. 2, versículo 7 até 11. Diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Versículo 8: faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos.
versículo 9 diz, e sepultaram no termo da sua herdade. Versículo 10 diz, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Versículo, a parte a seguir, que é muito importante, vem, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. No tempo de Josué, foi um momento em que o povo buscou ao Senhor. Após a morte dele, assim como do pessoal que estava diretamente com ele, veio outra geração e essa geração não conhecia a Deus. Isso se assemelha ao livro de Naum, porque nós sabemos que havia um homem chamado Jonas, ele pregou em Nínive e houve arrependimento. A geração depois foi uma geração que não conhecia a Deus, da mesma forma como aconteceu no livro de Juízes. Se nós queremos resumir esse tempo de Juízes, tanto o texto que nós acabamos de ver, assim como em vários versículos, se resume nessas palavras. Cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. A coisa muito interessante é a facilidade que nós temos de esquecer o próprio Deus. Nós temos essa facilidade. Nós até podemos nascer em famílias cristãs, termos aquela educação cristã, onde Deus é exaltado. Há essa tendência de nos desviar e começarmos a fazer o que nos parece aos nossos olhos. São vários exemplos que eu poderia trazer. Um dos exemplos, talvez, podemos ver o Ocidente, que foi o sítio onde Deus era louvado, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o puritanismo, mas as gerações posteriores esqueceram-se do próprio Deus. São vários os cenários. Ontem eu estava a ler a história de J.A., acredito eu que muitas pessoas conhecem, né? É aquele popular, nasceu em ambiente cristão. A primeira música dele até foi Eu Sou um Milagre de Deus, mas hoje ele se tornou um homossexual. Então, é interessante como nós esquecemos Deus. Então, o que eu quero dizer no dia de hoje são as razões por que nós esquecemos Deus com tanta facilidade. Por que Deus acaba não sendo o nosso centro? Por que o povo evangélico contemporâneo está distante de Deus? Quais são essas razões? Na verdade, são várias. Eu vou me basear nas razões que a própria Bíblia apresenta no texto que nós acabamos de ler em Juízes, capítulo 17. Este texto que fala de Mica e ídolo na sua casa, assim como aquele sacerdote que chegou. Diretamente aos pontos, a primeira razão que faz com que o mundo evangélico seja o que é hoje é o sincretismo religioso. O sincretismo, essa palavra significa uma mistura de religiões, uma crenças. Isso parte da própria insuficiência de Deus. Ou seja, quando as pessoas, dentro de si, vê Deus como alguém insuficiente para os salvar, para os guiar nas suas próprias vidas. Quando eu vejo o Mica, inclusive sua mãe, o texto que nós acabamos de ler, é que tinha roubado um dinheiro à sua mãe. A sua mãe, ela amaldiçoou aquela pessoa, ouviu e depois decidiu devolver aquele dinheiro. E a mãe simplesmente fez deuses, fez algumas coisas para servir de adoração. A coisa interessante é que em todas essas coisas invocava o nome de Deus. Significa, o senso de Deus havia dentro deles, mas mesmo assim o Deus verdadeiro não era insuficiente. Eles tinham que acrescentar os outros deuses. Então, essa é a realidade que nós nos encontramos. No mundo evangélico atual, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do Senhor, conforme as palavras de Paulo, não é suficiente para muitas pessoas.
Deus não é poderoso para em esses apertos. É isso que as pessoas acreditam. Não entendem que Ele é suficiente para as nossas vidas. Há uma reportagem, atualmente já voltou a acontecer, de desmaios nas escolas. Principalmente lá na parte sul, acho também centro, acontecia essas coisas. Então, quando acontece essa situação, chama todo tipo de religiosos. Chega lá a Metramo, chega lá os pastores, chega lá talvez os muçulmanos. O que há tentativa para ver se aquilo que vai funcionar. Acho que aquilo é tipo escala, né? As pessoas ficam em bicha, cada um com sua crença, invoca-se o seu Deus. Porque é essa que nós vivemos. As pessoas não têm confiança que Deus é o único que deve ser adorado. Como aconteceu com esse Mica, que fizeram o seu Deus, alguém que poderia lhes dar segurança. Nós estamos familiarizados com aquelas palavras que até a própria Paulina Chiziane fala. Nós somos africanos e não devemos permitir que a africanidade saia em nós. Essas palavras são profundas, porque quando são transmitidas, a mensagem é: nós temos o nosso Deus, os antepassados. E por mais que vamos no cristianismo, não devemos perder essa de adoração aos nossos antepassados. Essa é a crença que está na congregação. Talvez, acredito eu que foi por essa razão que houve a conferência que se tratou sobre o espiritismo. Também nós tivemos série com Charles, onde ele falou sobre a feitiçaria. Porque esta é uma realidade que está afirmada nos corações dos africanos. Às vezes podem dizer que eu confio em Deus, mas quando chegam aqueles tempos de aflição, aquele tempo de tribulação, Deus fica de lado. Começamos a buscar alternativas de espíritos que podem resolver aquilo que são as nossas situações. Tudo isso é porque Deus é insuficiente nas nossas vidas. Naquele tempo eles tinham que, no tempo de Juízes, no caso de Mica, tinham que entender que quando nós temos Deus, temos tudo. Ele é suficiente para nos libertar, para nos salvar de todo e qualquer tipo de situação que nós estamos a enfrentar. Então, não vale a pena dizermos que temos Deus nos nossos corações, dizermos que Ele é o nosso pastor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e andarmos com amuletos, andarmos com muita coisa, às vezes carregamos coisas, sabe, coisas que pesam no corpo. Pessoas torturam-se, se colocar em situação de ferida e só pensando que aquilo trará segurança enquanto carregam a Bíblia. Isso é em vão, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Deus é suficiente para salvar e proteger as nossas vidas. O Mica, a sua mãe, assim como o povo de Israel, tinham que entender isso. O segundo ponto, agora a nossa focalização foi em Mica. Agora vamos nos focalizar naquele sacerdote de Gola. Essa é a razão por que eu trago esta mensagem. A ênfase é no sacerdote. Porque ele nos apresenta as causas por que o povo de Israel estava naquele declínio. E também será uma resposta por que o mundo evangélico atual está na situação em que se encontra. Quando eu vejo aquele sacerdote que chegou, que nós vamos ver no texto, que nós vamos seguir, é que ele não tinha uma vocação, ele não tinha o chamado de Deus. Alguém que se envolve no ministério para servir a Deus tem que ter certeza do seu chamado. A pessoa tem que ser verdadeiramente chamada por Deus para anunciar o seu nome. Podemos, talvez, fazer essa questão.
como é que eu posso ter certeza que Deus ele está me chamando para o ministério? Essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas que se envolvem no ministério não têm esse chamado. Dormem, acorda, não sei se sonha, amanhece, Deus me chamou para o ministério. Talvez funda algumas igrejas, a pessoa faz coisa da sua cabeça enquanto não tem nenhuma inclinação para o ministério. Então, vamos olhar acerca desse sacerdote, que é a partir do versículo 7. Este sacerdote, a primeira coisa que eu vejo no versículo 7, o texto diz, e havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Este sacerdote que veio na casa, que estava a habitar na casa de Mica, ele era um mancebo. Em outras palavras, quando eu tento estudar esses versículos, me parece que ele era jovem. Moço, em outras traduções, mancebo, ele era jovem. E essa pessoa decidiu fazer parte do ministério, ser um sacerdote. A Bíblia, ela sempre mostra requisitos, ou seja, acho antes de desenvolver esse texto, vou dizer coisas que são importantes. Para alguém que está a ser chamado no ministério, é necessário que, primeira coisa, considere a revelação especial de Deus. Porque Deus, quando chama alguém, por exemplo, para ser um sacerdote, para ser sacerdote, ele apresenta os requisitos dessas mesmas pessoas. Então, esse jovem aqui está fora dos requisitos que Deus estabeleceu na própria Bíblia. Primeira coisa, ele era jovem. Podemos ver alguns trechos para nós termos certeza que este jovem não estava mesmo nos caminhos de Deus. Não podemos nos afastar deste texto porque nós vamos usar muito. Enquanto procuramos Juízes capítulo 17, eu peço que abramos outras passagens, começando com o livro de Números, capítulo 4, versículo 3. Livro de Números, capítulo 4, versículo 3. Número 4, versículo 3, diz assim. As Bíblias ainda estão a barulhar, mas eu vou ler. Da idade de 30 anos e para cima, até 30 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra da congregação. Em outras palavras, o sacerdote não tinha que ser um neófito. Segundo esta passagem, ele tinha que ter 30 anos até os 50 anos. Tinha que ser alguém experimentado. Mas este é um jovem, um moço, que simplesmente decide ser sacerdote por ele mesmo. Há outra passagem que surge um pouco, que é Números capítulo 8, versículo 24. Números 8, versículo 24. Diz assim: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos e para cima, entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Aqui vem 25 anos para cima. Primeiro vimos de 30 a 50. A ideia, a ênfase com essas passagens é que o sacerdócio tinha que ser exercido com pessoas maduras, não neófitos. E este jovem aqui ignorou tudo isso. Nós, no nosso chamado, não devemos descartar, ignorar aquilo que são os requisitos que Deus apresenta nas Santas Escrituras. Se nós nos chamamos de alguém chamados por Deus e não estamos fora dos padrões que Deus estabelece, isso é algo da nossa cabeça. Nós podemos talvez ir no monte, termos aquela visão, afirmarmos que temos visão. Se algo está a falhar com as Santas Escrituras, esse chamado não é de Deus. Há um ponto que eu gostaria de acrescentar neste ponto.
semanalmente, ou semanas alternadas, nós temos tido encontros, né, com o irmão Charles com algumas pessoas, né? E uma das questões que se discute é sobre ancião, né? Porque a Bíblia vem marido de uma mulher. E alguns irmãos, que é comum, dizem que isso não é importante. Só que se a pessoa tiver esposa, tem que ser uma, não muitas. Há muita discussão em torno disso. Mas, na verdade, nós não devemos mudar, não devemos ignorar aquilo que Deus diz. Eu não sei, talvez ainda vou mais promover debate ou discussões, que talvez podem continuar no grupo de CCSO ou aqui mesmo, eu não sei. Mas a questão de ancião, eu acho essa questão de marido de uma mulher, por exemplo, é algo fundamental, porque tem outros requisitos, né, que governe bem a sua casa, porque estamos numa era em que há muitos pastores jovens. Eu fiquei escandalizado no treinamento que foi uma benção, né? Tratou-se sobre esse assunto de jovens pastores de 18 anos, solteiros. Isso não faz, acredito eu, com base na Bíblia, não faz muito sentido, porque a questão de ancião é uma responsabilidade muito forte e exige pessoa experimentada que segue, que tem os requisitos que a própria Bíblia estabelece. Por isso, a parte do sacerdócio não era algo para neófitos, conforme esse jovem que nós acabamos de ver neste texto. A outra coisa que eu me pergunto acerca do chamado deste jovem sacerdote é que eu acho estranho, quando vejo o versículo 7, podemos ver, nós olhando o texto, podemos chegar a alguma conclusão. O texto mesmo da mensagem principal, 17, versículo 7, bem, e havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Me parece que há uma contradição neste texto. Porque ele era de Belém, de Judá, da tribo de Judá. Mas também ele era levita. Saiba, né? Essa parte de sacerdócio levítico para a tribo de que era acho que foi o terceiro de Jacó. Com certeza, não que todos da tribo de Levi eram sacerdotes, né? Mas era necessário que a pessoa fosse dessa. Mas esse jovem aqui era de Judá e depois chama-se levita. Faz entender que estava fora daquilo que são por Deus. A outra coisa que me chama a atenção é em termos do seu ofício mesmo, do seu. Este jovem não fazia nada. Era sacerdote, mas não tinha nenhuma responsabilidade. Só estava a passear. Até porque ele só estava a andar, chegou em casa de Mica, né? Lá lhe ofereceram coisas e ele decidiu ficar. Israel não estava em situação boa espiritualmente. O texto que nós acabamos de ler, há um versículo, há um trecho que deixa bem claro que cada um fazia melhor. Significa que ele tinha um grande trabalho nessa área de sacerdócio, mas ele só estava a passear, a girar por aí. Quando eu vejo a Bíblia, o outro que estava a girar só foi o diabo, né? O Satanás no livro de João, andar a rodear sobre a terra. E parece que este jovem aqui estava a fazer o mesmo papel. Nós, só para termos ideia, vamos levantar alguns trechos para entender qual foi a função de um sacerdote. Podemos iniciar vendo o livro de Números, capítulo 1. Não podemos nos afastar do texto que estamos a estudar.
Número capítulo 1. Número 1. Diz assim, versículo 50 até 53. Aqui diz: Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus vasos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Versículo 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas armarão e os estranhos que se chegar morrerão. Versículo 52. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Versículo 53. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Nesta passagem, nos mostra que os levitas, eles eram responsáveis do tabernáculo. Podemos avançar para Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 diz: É de proceder com a leitura. No mesmo tempo, o Senhor separou as tribos de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Nesta passagem, nós aprendemos que esses levitas tinham a responsabilidade de levar a arca de Deus. Podemos ainda seguir olhando Números, capítulo 3, versículo 6 até 9. Números, capítulo 3, versículo 6 até 9. São várias passagens que tratam de ofícios dos tabernáculos e eu só selecionei algumas. Número 3, versículo 6 até 9. Diz assim a palavra do Senhor: Faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. Versículo 7. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, de entre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Nessa passagem, eles eram responsáveis em arrumar a casa do Senhor. Podemos ver o último, que é 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 26. Primeira Crônicas, capítulo 9, versículo 26. Nove, 26. Diz assim: E dominava sobre todos os reis. Este mesmo. 9, 26. Já. Falhei o trecho. Tem outro rascunho aqui. 1 Crônicas 9, 26. Sim, é esse mesmo. Ok. Talvez falhei no trecho. Mas mostra que esses sacerdotes, levitas, eles tinham a responsabilidade de como guardas, porteiros e também na área de tesouraria, tratando do tabernáculo. É o mesmo trecho. Isso é bom. Glória a Deus. Podemos ler.
Ok, nós aqui acabamos de ver as responsabilidades, o trabalho que um sacerdote que pertencia a essa tribo de Levi carregava dentro de si. E Deus não é maluco, não foi maluco por dar essa responsabilidade às pessoas experimentadas. Mas este jovem nem sequer tinha essa inclinação, ele só começou a passear. Isto mostra de que ele não tinha esse chamado no ministério para servir como povo de Deus. E é a realidade que nós nos deparamos de hoje. Pessoas que não têm inclinação no ministério. Pessoas que não foram chamados por Deus para servir na sua obra. E o resultado é o que nós constatamos. Há um exemplo que eu apresentei aqui, não sei se posso falar por causa do tempo. Mas ok, vou apresentar. Atualmente nós estamos a enfrentar tanto na educação, assim como na saúde. Né? No meu ponto de vista, eu acredito que temos sim problemas sérios, como falta de emprego, e as pessoas acabam curso ou uma especialidade pensando nos bens monetários, no mercado, e não na paixão, não na inclinação que as pessoas têm. E como consequência nós temos o caos que há hoje, alguém que é médico, enquanto não tem essa paixão, né? Eu seria um desastre se eu fosse médico, porque até injeção eu não sou amigo. Então, esse tipo de situação que está a acontecer, e mesmo na área cristã, na área do ministério, constatamos essa situação de pessoas que não têm paixão por Deus, que não amam a Deus, que não amam o povo de Deus, se envolve para servir a obra do Senhor. Esse é um problema muito sério, porque às vezes quando um pai é responsável por uma igreja, por exemplo, automaticamente o filho passa a ser sucessor, não que seja mau, se o filho, sem dúvida, anda nos caminhos do pai, ama a Deus, não há nenhum problema. Mas às vezes o filho é a força. Ouvi um testemunho de alguém, atualmente é convertido, e inclusive participou na conferência Fiel, seminário pós-conferência, que é o Maneco, né? Maneco, o pai dele foi pastor. Foi algo decretado de que ele tinha que ser pastor mesmo. E quando o pai faleceu, ele obrigatoriamente tinha que assumir responsabilidade do cargo. E ele não tinha instruções, não tinha isso. Mas graças a Deus, Deus trabalhou na vida dele e ele está a servir mesmo na obra do Senhor. Mas temos aquilo de mãe pastora, e há muita coisa. Ok, mas vamos avançar. A terceira coisa, nós vemos duas coisas. Primeiro, nessa parte de chamado, ele não tinha, era novo. Segunda coisa, ele não tinha essa responsabilidade, né? Pelo trabalho mesmo de sacerdócio. A terceira coisa é a inclinação que ele tinha ao mundo. É o último ponto. Temos o primeiro, que é essa questão de o sincretismo, que é Deus ser insuficiente na vida de muitas pessoas. O segundo ponto, que é falta de chamado por parte das pessoas que não são chamadas e se envolvem. E a terceira coisa é inclinação ao mundo. No ministério, são pessoas inclinadas ao mundo, que não amam a Deus, amam coisas que são deste mundo. Nós podemos ver neste jovem aqui. Este jovem, ele estava a passear. No versículo 9 do texto do capítulo 17, quando Mica encontrou ele e lhe perguntou: de onde vens? Ele só estava a passear. E ele disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade.
Ou seja, eu vou continuar a andar até onde encontrar um sítio cômodo, um sítio relaxado, mostrando que ele estava fora desse chamado de servir como sacerdote. Então, o que Mica falou aqui é, então lhe disse Mica, fica comigo e seme por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita não pensou 2 vezes. É o mesmo versículo, pelo menos se fosse outro versículo, mas o versículo está interligado. Vem e o levita não pensou 2 vezes. Por quê? Porque lhe apresentaram moedas de prata, vestuário e... Esse foi um levita mercenário. Foi um levita que estava preocupado com dinheiro, com roupa, com comida. E essa é a situação que nos deparamos. Se nós formos a ver Deuteronômio capítulo 10, versículo 9, podemos abrir sem fugir deste texto. Deuteronômio 10, versículo 9. Deuteronômio 10, versículo 9. Diz assim: pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Esses não tinham herança. A herança não tinha que possuir pessoas. Né? Temos também o mesmo Deuteronômio 18, versículo 1. Deuteronômio 18, versículo 1. Diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Essas pessoas não tinham que possuir bens, tinham que viver do templo. Mas essa pessoa aqui acabou se vendendo. Então, essa, como eu disse, é o contexto em que nos deparamos hoje. Pessoas que estão no ministério com motivações materiais, não mesmo com essa motivação de amar e servir Deus como Ele é. E por causa disso, acabam falando o que nós queremos ouvir. Se nós formos a ver o mesmo texto de Juízes, capítulo 17, chegaram alguns da tribo de Dan, né, que não tinham herança. Eles estavam à busca de um sítio onde eles poderiam atacar e ficar. Eles, versículo 5, capítulo 18. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Veja as palavras do sacerdote. Ele disse, e disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Há uma versão muito boa sobre este texto, mas ele está a dizer: ide em paz. Enquanto a coisa não estava boa, acho que diz o Senhor os abençoe, outras traduções, mas ele simplesmente proferiu as palavras que as outras pessoas queriam ouvir. Era pago por isso. Então, o cristianismo não pode ser um meio para bens desta terra. Nós temos o nosso tesouro que está nos céus. Atualmente, nos deparamos com o governo está a promulgar uma lei de pagamento de taxas, né, de impostos nos cultos. É uma decisão péssima para a igreja, mas o que eles veem é que a igreja passou a ser um sítio de comércio. A igreja é um negócio muito lucrativo. Mas nós, como filhos de Deus, devemos de fato nos envolver no ministério com esse propósito de glorificarmos a Ele. A última coisa que nós olhamos para terminar, já que o tempo já está a fugir, é que ele estava à procura de popularidade. Aqueles te dá, podemos ver o versículo 19, e eles lhes disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e se-nos por pai e sacerdote.
É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo. Não, é uma pergunta. É melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Em outras palavras, essa pergunta, quando aqueles chegaram e entraram na casa de Mica, encontraram aquele sacerdote, eles queriam tratar aquela pessoa, aquele sacerdote. Disse, você tem que sair conosco. É melhor você ser sacerdote de uma tribo, nesse caso tribo de Judá, do que ser sacerdote de um homem, de uma só casa. Qual foi a reação desse sacerdote? Nós podemos ver versículo 20 diz, então alegrou-se o coração do sacerdote. Ele ficou feliz, contente. Para mim é melhor ter mais popularidade numa tribo do que necessariamente pertencer a uma congregação. Então, há esse caos porque as pessoas têm motivações obscuras que é de popularidade, mas nós, como cristãos verdadeiros, devemos engrandecer Deus. Porque o único que deve ser exaltado é nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme João Batista, importa que o próprio Deus cresça e que nós diminuamos. Vamos chegar ao nosso Deus. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, chegamos mais uma vez na sua presença. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Ajude-nos, Pai, a viver de acordo com a sua vontade. Sabemos, Pai, que estamos num contexto onde o seu nome é blasfemado por nossa causa como povos que se chamam pelo seu nome. Abençoa a sua congregação. Ajude-nos, Pai, a andar nos caminhos do Senhor. Ajude-nos, Pai, de modo que possamos, de facto, ter certeza daquilo que é o nosso chamado. Que a nossa vida seja para o Senhor. Retire de nós motivações que não são de acordo com a sua vontade. Ajude-nos, Pai, a termos olhos do céu. Ajude-nos a abraçar o tesouro celestial acima do tesouro terreno, Pai. Ajude-nos, Pai, a termos motivação do Senhor ser glorificado, engrandecido, e não nós mesmos, Pai. Porque importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Ajude-nos, Pai, a olharmos aquilo que o Senhor prescreve nas suas santas Escrituras. Ajude-nos, Pai, a não sermos sábios do que a sua palavra. Ajude-nos a sermos totalmente dependentes de que tenhamos essa total orientação no Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Amém.